Esses 18 casos reais são tão inacreditáveis que parecem mentira. Desafio rápido. Se você gostar de pelo menos um caso, já deixa o like. E se inscreve no canal agora, porque um desses vai te deixar sem acreditar no que aconteceu. Um homem chamou a polícia porque o vizinho não devolveu açúcar. Sim, açúcar. Segundo a denúncia, ele emprestou açúcar e o vizinho simplesmente nunca devolveu. Dias se passaram, a paciência acabou e a solução encontrada foi ligar para a polícia. Os agentes foram até o local achando que se tratava de algo sério. Quando chegaram lá, descobriram que o conflito grave era sobre menos de €1 em açúcar. A polícia explicou que aquilo não era crime, não era emergência e muito menos caso policial. Era só falta de conversa. No fim, os dois vizinhos foram orientados a resolver como adultos ou simplesmente comprar mais açúcar. Se você está rindo dessa história, deixa o like, porque a vida real às vezes supera qualquer comédia. Agora me diz, se fosse com você, ligaria para a polícia ou deixaria o açúcar para lá? Comenta aí. Um cãozinho da raça Corgi foi responsável por um baita susto na web após seus donos postarem uma foto dele dormindo no chão depois de uma refeição, no Vietnã. O filhote, cujo nome seria Godi, atacou alguma fruta vermelha e depois dormiu de barriga para cima, com o pelo todo manchado após a refeição. A cena, que poderia ser traumatizante, foi logo desvendada no mesmo post, que já teve mais de 12 mil reações no Facebook desde sexta-feira, 20. O filhotinho aparece nas fotos seguintes, acordado, todo lambuzado, erguido por um homem. Essa história parece piada pronta, mas aconteceu de verdade. Um cidadão recebeu uma multa da prefeitura por não cortar a grama de um terreno. Até aí, nada de novo, se o terreno fosse dele. O problema é que o terreno não era dele. Ele nunca foi dono, nunca usou o espaço e nem sabia exatamente onde ficava. Mesmo assim, a notificação dizia claramente: ele teria que pagar a multa por abandono e falta de manutenção do lote. Confuso, o homem foi até a prefeitura explicar que havia um erro. Levou documentos, comprovou o endereço, mostrou que não tinha relação nenhuma com aquele terreno. E sabe qual foi a resposta? Disseram que, como o nome dele aparecia em um cadastro antigo, a responsabilidade era dele até que o verdadeiro dono fosse localizado. Ou seja, ele foi multado por algo que não fez em um lugar que não era dele, por causa de um erro burocrático. A multa só foi cancelada depois que a história viralizou e chamou a atenção da imprensa. Muita gente se identificou, porque todo mundo já passou ou conhece alguém que sofreu com burocracia absurda. Essa história é real e parece coisa de comédia. Uma mulher decidiu chamar a polícia porque o vizinho fazia churrasco todos os dias. Não era por barulho, nem por fumaça excessiva. O motivo era outro. Segundo ela, o problema era que o vizinho tinha dinheiro suficiente para comprar carne e fazer churrasco todo santo dia. E isso a incomodava. O caso aconteceu em Córdoba, na Argentina, e chegou até a ouvidoria da cidade. Quando os agentes ouviram a denúncia, ficaram sem acreditar. A própria ouvidora classificou o caso como inacreditável e comentou que, com o preço da carne hoje, fazer churrasco todo dia já era quase um feito histórico. A polícia foi até o local e explicou que o vizinho não estava cometendo nenhum crime. Ele estava apenas assando carne. A sugestão dos agentes foi simples: ou conversar como adultos, ou aceitar um convite para o churrasco. Se você está rindo dessa história, deixa o like, porque histórias reais assim merecem ser compartilhadas. Agora me diz, se fosse com você, ia reclamar ou pedir um pedaço? Comenta aí e se inscreve no canal. Um casal sai de férias para um hotel fazenda. O homem gosta de pescar e a mulher gosta de ler. Uma manhã, o marido volta de horas pescando e resolve tirar uma soneca. Apesar de não conhecer bem o lago, a mulher decide pegar o barco do marido e ler no lago. Ela navega um pouco, ancora e continua lendo seu livro. Chega um guardião do parque em seu barco, para ao lado da mulher e fala: "Bom dia, madame. O que está fazendo?" "Lendo um livro", responde pensando: será que não é óbvio? "A senhora está em uma área restrita, em que a pesca é proibida", informa. "Sinto muito, tenente, mas não estou pescando, estou lendo." "Sim, mas com todo o equipamento de pesca."
Pelo que sei, a senhora pode começar a qualquer momento. Se não sair daí imediatamente, terei de multá-la e processá-la. Se o senhor fizer isso, terei que acusá-lo de assédio sexual. Mas eu nem sequer a toquei, diz o guardião. É verdade, mas o senhor tem todo o equipamento. Pelo que sei, pode começar a qualquer momento. Tenha um bom dia, madame. A demissão pode ser traumática. Na verdade, na Nova Zelândia, os funcionários têm permissão de levar consigo uma pessoa de apoio à reunião em que receberão a má notícia. Alguns levam um amigo de confiança, outros alguém da família. Depois de receber o convite para uma reunião que deixava praticamente claro que seria demitido, o redator Josh Thompson adotou outra rota. Convidou um palhaço profissional para ser seu apoio. Ele teve pena das pessoas que teriam de dar a má notícia e pensou: por que não divertir todo mundo? Enquanto Thompson perdia o emprego, o palhaço fez bichos com balões e fingiu chorar. Parece que todo mundo gostou do espetáculo, diz Thompson, mas ele admite que houve uma complicação. Fazer os bichos de balões era muito barulhento e tivemos de lhe pedir algumas vezes que ficasse em silêncio. Todo dia, uma velhinha passava pela fronteira, montada na lambreta, com um bruto saco atrás da lambreta. O pessoal da alfândega, tudo malandro velho, começou a desconfiar da velhinha. Um dia, quando ela vinha na lambreta com o saco atrás, o fiscal da alfândega mandou ela parar. A velhinha parou e então o fiscal perguntou assim para ela: escuta aqui, vovozinha, a senhora passa por aqui todo dia, com esse saco aí atrás. Que diabo a senhora leva nesse saco? A velhinha sorriu com os poucos dentes que lhe restavam e mais outros que ela adquirira no odontólogo e respondeu: é areia. Aí quem sorriu foi o fiscal. Achou que não era areia nenhuma e mandou a velhinha saltar da lambreta para examinar o saco. A velhinha saltou, o fiscal esvaziou o saco e dentro só tinha areia. Muito encabulado, ordenou a velhinha que fosse em frente. Ela montou na lambreta e foi embora, com o saco de areia atrás. Mas o fiscal desconfiado ainda. Talvez a velhinha passasse um dia com areia e no outro com muamba, dentro daquele maldito saco. No dia seguinte, quando ela passou na lambreta com o saco atrás, o fiscal mandou parar outra vez. Perguntou o que é que ela levava no saco e ela respondeu que era areia. Uai! O fiscal examinou e era mesmo. Durante um mês seguido, o fiscal interceptou a velhinha. E todas as vezes, o que ela levava no saco era areia. Diz que foi aí que o fiscal se chateou. Olha, vovozinha, eu sou fiscal de alfândega com 40 anos de serviço. Manjo essa coisa de contrabando pra burro. Ninguém me tira da cabeça que a senhora é contrabandista. Mas no saco só tem areia, insistiu a velhinha. E já ia tocar a lambreta, quando o fiscal propôs. Eu prometo à senhora que deixo a senhora passar. Não dou parte, não apreendo, não conto nada a ninguém, mas a senhora vai me dizer. Qual é o contrabando que a senhora está passando por aqui todos os dias? O senhor promete que não espalha, quis saber a velhinha. Juro, respondeu o fiscal. É lambreta. Policiais foram atender a um chamado por furto no estado americano da Flórida e acabaram prendendo o suspeito, um gato. O crime ocorreu no condado de Collier. 4 policiais foram atender a um chamado na noite de domingo, primeiro em uma casa. Barulhos levaram os moradores a achar que um furto estava em andamento. Ao chegar, os policiais descobriram que o suspeito era um gatinho. Ele foi levado a um abrigo, onde a identificação por microchip revelou que se tratava de Bones, um gato de estimação que tinha fugido. O gato foi devolvido ao dono. Isso parece piada, mas aconteceu de verdade. Uma empresa decidiu proibir os funcionários de sorrirem durante o expediente. Sim, sorrir. Segundo a direção, o motivo era simples. Sorrisos poderiam ser interpretados como falta de profissionalismo. A empresa queria um ambiente mais sério, mais formal e, segundo eles, mais produtivo. A regra era clara: nada de risadas, nada de piadas e nada de sorrisos visíveis durante o trabalho. No começo, muita gente achou que era brincadeira, mas não era. Funcionários começaram a ser advertidos por estarem alegres demais. Alguns chegaram a receber chamados da chefia por estarem sorrindo sem motivo aparente. O clima no escritório mudou completamente. As pessoas falavam menos, interagiam menos e começaram a trabalhar em silêncio absoluto. E aqui vem a parte irônica. A produtividade, que era o objetivo da regra, caiu.
O número de pedidos de demissão aumentou e a empresa passou a ser criticada nas redes sociais. Se isso já te parece absurdo, deixa o like agora, porque essa história é real e mostra até onde algumas empresas conseguem ir. Depois de semanas de pressão, a empresa voltou atrás. Reconheceu que o ambiente tinha se tornado tóxico e que a regra tinha sido um erro. No fim das contas, ficou a lição: pessoas não são robôs. Bom humor não é falta de profissionalismo. E trabalhar feliz não significa trabalhar menos. Agora me diz, você conseguiria trabalhar em um lugar onde até sorrir é proibido? Comenta aí. E se inscreve no canal. Essa história parece piada, mas aconteceu de verdade. Um homem estacionou o carro na própria garagem. Até aí, tudo normal. O problema é que alguns dias depois ele recebeu uma multa de trânsito. Sim, multado por estacionar o próprio carro no próprio terreno. Segundo a notificação, o veículo estaria em local irregular, porque parte do carro ficava visível da rua, mesmo estando dentro da garagem. O homem tentou recorrer, explicando que aquele espaço era particular e que o carro não atrapalhava ninguém. Mas a resposta foi ainda mais absurda. As autoridades disseram que, como dava para ver o carro da rua, ele precisava seguir as regras como se estivesse estacionado em via pública, ou seja, garagem privada, tratada como rua pública. A história viralizou porque muita gente se identificou. Burocracia levada ao extremo. Porque a vida real às vezes consegue ser mais absurda que qualquer série. Um americano descobriu na costa do Alasca uma mensagem em uma garrafa que tinha sido jogada ao mar 50 anos antes por um marinheiro russo. Tyler Ivanov achou a carta manuscrita russa quando juntava lenha próximo a Shishmaref, 966 quilômetros distante de Anchorage, capital do estado americano do Alasca, segundo a TV local. Ivanov disse que usou um saca-rolhas para abrir a garrafa. Ele postou uma foto da carta no Facebook e algumas pessoas que falam russo traduziram a mensagem, que se tratava de uma saudação de um marinheiro russo, datada de 20 de junho de 1969. A mensagem tinha um endereço e pedia que quem a recebesse mandasse uma resposta. A imprensa russa localizou o autor da mensagem, o capitão Anatoly Prokofyevich Botsanenko. Ele, a princípio, não se lembrou da história, mas, ao ver sua assinatura, se lembrou. Botsanenko disse que a mensagem foi mandada quando ele, então com 36 anos, estava a bordo do navio Sulak. Um eslovaco que ia visitar a família da mãe em Rotterdam, na Inglaterra, comprou por engano uma passagem para Roterdã. Rotterdam na grafia original, na Holanda. Ele chegou à cidade holandesa sem dinheiro e sem saber falar holandês ou inglês e pediu ajuda à polícia. A polícia disse no Twitter que o engano ocorreu porque o homem não é articulado e seu conhecimento topográfico não é muito bom. Os policiais arrumaram abrigo para o homem na noite desta quarta, 28, e o encaminharam para uma entidade que iria ajudá-lo a encontrar sua família. Essa história é tão absurda que parece piada, mas aconteceu de verdade e viralizou nas redes. Tudo começou quando um homem decidiu pedir a namorada em casamento. Ele planejou tudo com cuidado. Restaurante bonito, flores, música e, claro, o bolo de casamento perfeito. Ele encomendou um bolo caríssimo, feito sob medida, com várias camadas, chocolate e recheio de creme. Zero chance de errar, né? No dia da surpresa, ele chegou cedo no restaurante, guardou o anel no bolso e esperou ela chegar. Quando ela finalmente apareceu, a reação foi incrível. Sorrisos, abraços, até o momento crucial. O homem abriu a caixinha do anel e a deixou no prato do bolo. Só que no mesmo instante em que ele ia falar, "Você aceita?", ela cortou o bolo. E foi aí que deu tudo errado. Ao experimentar o bolo, ela fez uma cara, como se algo estivesse muito, muito errado. Ela olhou para o noivo e disse: "Se o bolo está ruim, imagina o resto da festa." Sim, ela cancelou o pedido de casamento ali mesmo, por causa do bolo. O homem ficou sem palavras. O restaurante ficou em silêncio. E a internet explodiu depois que eles publicaram o relato. Muita gente riu, mas muitos entenderam. Comida é coisa séria. E bolo ruim em um momento importante pode ser fatal. Se essa história te deixou sem palavras, deixa o like agora, porque a vida real às vezes consegue ser mais estranha que a ficção. Presenteamos minha avó com umas férias.
Enquanto ela não estava, decidimos fazer uma redecoração e tirar um monte de lixo e coisas desnecessárias da casa dela. Mas, para nossa surpresa, ao invés de ficar feliz, ela disse: "Onde diabos está meu sofá?" De noite, a cena era a seguinte: toda a família com lanternas, procurando o antigo sofá na rua. O problema é que ela havia escondido joias de ouro nele. A operação teve sucesso, mesmo que, para realizá-la, tenhamos precisado acordar e tirar do sofá uma pessoa sem lar que já estava dormindo calmamente nele. Se você já trabalhou em escritório, vai entender essa história. Imagina marcar uma reunião para reduzir o tempo gasto em reuniões. A ideia parecia sensata. Se todo mundo se encontra, discute os problemas e define regras claras, a quantidade de reuniões daqui para frente seria menor. Só que acontece uma coisa que milhões de pessoas já relataram em fóruns e redes. Essa reunião começou e simplesmente não acabou. Gente começou a debater cada ponto. Precisamos de mais uma reunião para isso. Vamos debater essa ideia mais um pouco e, de repente, passaram 3 horas lá sentados. E o mais engraçado, no final, o plano de reduzir reuniões acabou nem sendo definido direito, porque todo mundo estava cansado, estressado. Passei mais tempo em reunião falando sobre reunião do que trabalhando. Esse tipo de coisa acontece porque, como dizia a famosa lei de Parkinson, trabalho se expande para preencher o tempo disponível para a realização dele. Então, se você dá 3 horas, o trabalho vai levar 3 horas. Milhares de profissionais em internet já relataram. Fomos para uma reunião de 45 minutos e saímos 3 horas depois sem decidir nada. E olha, não é só engraçado. Isso acaba roubando tempo do seu dia, da sua produtividade e até da sua vida pessoal. Se você já passou por algo assim, já deixa o like porque todo mundo que trabalha já passou por reuniões absurdas. E quer saber? Comenta aqui. Qual foi a reunião mais inútil que você já participou? Aquela que poderia ter sido um e-mail em 5 minutos? Eu vou ler todos e se inscreve no canal. Um fugitivo da polícia foi preso na Alemanha graças a um enxame de vespas. A polícia de Oldenburg disse que o incidente ocorreu quando policiais tentavam prender um homem de 32 anos condenado a 11 meses de custódia. O suspeito fugiu da polícia pulando de uma varanda, mas acabou caindo em um vespeiro. Os insetos o atacaram, obrigando o homem a correr para a rua. Os policiais também foram atacados. O suspeito acabou pulando em uma piscina inflável para escapar das vespas, onde acabou sendo preso. Essa história é real. E todo mundo que já trabalhou vai sentir um leve aperto no coração. Um funcionário foi chamado para uma reunião inesperada. A conversa foi curta, fria e direta. A empresa estava reestruturando e ele estava sendo desligado. Até aí, infelizmente, nada de novo. O detalhe curioso veio poucas horas depois. No mesmo dia, o chefe que assinou a demissão percebeu que ninguém na empresa sabia fazer exatamente o que aquele funcionário fazia. Planilhas importantes, acessos, processos internos, tudo dependia dele. Então, aconteceu o impensável. O chefe entrou em contato pedindo ajuda. Sim, depois de demitir o funcionário, ele pediu que explicasse como o trabalho funcionava. O ex-funcionário, educado, respondeu que poderia ajudar, como consultor, e cobrou por hora. O valor? Mais alto do que o salário que recebia antes. A empresa aceitou, porque precisava. E se essa história está te lembrando de algo que você já viveu ou viu de perto, deixa o like agora, porque todo trabalhador já passou por alguma situação parecida. No final, o que ficou de lição foi simples. Antes de dispensar alguém, é bom entender o quanto aquela pessoa realmente faz. Agora me diz, se fosse com você, ajudaria? Ou deixaria aprender do jeito difícil? Comenta aí. Você não vai acreditar nessa história real. Um cliente liga para a assistência técnica, reclamando que o Wi-Fi dele não estava funcionando. O atendente paciente pergunta: "Senhor, o modem está ligado." E o cliente responde: "Claro, mas o Wi-Fi não conecta." Aí o atendente percebe algo. O bairro inteiro estava sem energia, ou seja, não tinha energia elétrica no local. O Wi-Fi nem ligado podia estar. Mas o cliente insistiu, dizendo: "Ah, mas eu pago por isso. Vocês precisam resolver." No final, a equipe só pôde explicar calmamente que, sem energia, nenhum aparelho funciona. Nem Wi-Fi, nem forno, nem luz.
Às vezes, as pessoas não percebem o óbvio. Se você já passou por algo parecido, deixa o like agora, porque é impossível não rir dessas situações da vida real. E comenta aí, qual foi a reclamação mais absurda que você já ouviu? Eu quero ler todas nos comentários.